ele começa a se perceber alguns sintomas físicos, como uma gastrite, enxaquecas, inflamação na garganta. Busca um psicólogo, porque o psicólogo ele vai fazer avaliação, em que estágio, em que nível está. Precisamos se preocupar com a saúde emocional desse colaborador, olhar para esse colaborador com um olhar mais humano e não olhar para ele como uma máquina de produção, de números, saber que ele também tem uma subjetividade aí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal Muraqui TV. Em função do Janeiro Branco, nós falamos sobre saúde mental. E a síndrome de burnout, ela faz parte desse nicho. Nós não abordamos esse assunto em janeiro, por ele ser um assunto mais extenso, e a gente quis gravar um programa especificamente falando sobre a síndrome de burnout. Mais uma vez, a nossa convidada é a doutora Fabiola, a nossa psicóloga aqui da Fundação Muraqui. Como todos já sabem, a gente já falou aqui no canal, a doutora Fabiola, ela está conosco aqui na Fundação Muraqui, ela atende os nossos colaboradores, ela faz um trabalho de prevenção, um trabalho de terapia com os nossos colaboradores e também atende a comunidade aqui em torno da Fundação, trazendo sempre esse acolhimento, esse trabalho preventivo, essa ajuda nas terapias. E aí hoje, como eu já falei, a gente vai falar de burnout e a gente vai começar então pedindo da doutora que faça uma introdução do assunto, conceitue, porque existem várias dúvidas. Fale pra gente sobre a síndrome de burnout. Isso, né? Boa tarde a todos. Todos aqui que já me conhecem, os que não me conhecem, sou psicóloga clínica há 16 anos e há 16 anos também levando conhecimento e prevenção quanto à saúde mental. E este bloco aqui é a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, podemos dizer que ela é um estresse crônico no ambiente de trabalho. É uma exaustão que afeta a nível mental, emocional e físico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um fenômeno ocupacional, porque essa síndrome ela é causada em um ambiente de trabalho pelo excesso, né? Uma carga enorme, e isso causa assim, adoecimento, tanto psíquico quanto físico. Vocês já observaram que eu trato como burnout e a doutora como burnout. Isso aqui é proposital. É porque as pessoas, elas conhecem com ambas as falas. Muitos chamam burnout, outros chamam burnout, e a gente decidiu que a gente vai tratar dessa forma para que vocês se identifiquem. Não são duas síndromes diferentes, é a mesma síndrome, mas com esses dois nomes que referenciam. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Depois que a senhora falou que o burnout ele acontece no ambiente de trabalho, me veio a seguinte pergunta. A gente costuma dizer que está estressado, né? Chega em casa e os familiares perguntam pra gente assim, e aí, como é que foi o trabalho? Aí a gente responde, estressante. Ou então, nem fala comigo, eu tô estressada. Qual é a diferença entre um estresse comum, normal, natural do trabalho e a síndrome de burnout? O estresse comum, ele sempre vai ser uma resposta, uma reação fisiológica. O corpo, de uma certa forma, ele vai responder, seja biologicamente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Alguma reação que ele se sinta ameaçador. Então, digamos, o trabalho, o excesso de trabalho, ele está ali no pico do estresse, mas ainda esse estresse impulsiona ele ainda a produzir. Ele ainda está conseguindo fazer as suas atividades no trabalho. Se torna síndrome de burnout quando ele já não consegue mais essa produtividade dentro do trabalho, porque já afeta as outras áreas da vida dele, a ponto de ele se sentir incapaz, a ponto de ele não querer mais ir para o trabalho, a ponto de ele estar fisicamente no ambiente de trabalho, mas os pensamentos deles estão longe, ele está distante, que a gente pode até dizer assim, uma despersonalização desse colaborador.
Entendi. Ele fica desligado, desconectado, Isso. despersonalizado. E aí, inclusive, a gente observa, né, os próprios gestores se perguntando, né, poxa, mas fulano era tão produtivo, o que aconteceu com ele? Como que hoje ele já não consegue mais produzir tanto quanto ele já foi capaz de produzir? Ele não consegue mais corresponder àquilo que está sendo solicitado dele, no qual antes ele fazia com maior praticidade, motivação. Então, essa observação dessa falta de produtividade no trabalho seria considerado um dos sinais ou sintomas da crise? Sim, eu sempre, né, que eu sou palestrante, treinadora também em empresas, e é uma das coisas que a gente bate muito a questão desse alerta dos primeiros sinais, que um dos primeiros sinais é a falta de concentração. Então, o colaborador, ele sente a dificuldade de se concentrar naquela função, naquela atividade, naquela habilidade ali que ele tem. Aí vem aqueles lápis de esquecimento, né? Vem a irritabilidade, vem a desmotivação. A gente diz que esses primeiros sinais já é um sinal de alerta para uma síndrome, que é esse estresse já crônico, contínuo. Entendi. Ele então já entrou nessa fase de se tornar improdutivo. E ele não tem mais aquela conexão que ele tinha antes com a sua atividade, a atividade que desenvolve. O gestor já começa a perceber essa improdutividade, essa falta de conectividade ali com o trabalho. Eu lhe pergunto, nessa fase ainda são os sinais precoces ou em outra fase que acontecem os sinais precoces? A senhora tem como escalar para a gente como que começam a acontecer os sinais e sintomas e qual a importância de identificar precocemente? Isso sim, primeiramente, como eu disse, é a falta de concentração, de atenção. O próprio colaborador, ele se percebe que ele não está tendo uma qualidade de sono, ou é uma insônia, é um sono não reparador. Ele começa a se perceber alguns sintomas físicos, como uma gastrite, enxaquecas, inflamação na garganta. Ele começa a sinalizar sintomas físicos, no qual ele diz assim, pô, estou tomando todas as minhas vitaminas, fui no médico, fiz todos os exames periódicos e de vez em quando, e começa às vezes a chegar atrasado no trabalho, meter um atestado, entendeu? Então aí é um primeiro sinal de alerta que ele tem que se perceber, eu não estou bem, preciso buscar um profissional, né? Se já que ele buscou um clínico, né, buscou um médico, tá tudo direitinho com ele, então bora buscar um profissional que seja da área da saúde. Então, doutora, pegando a sua fala, me veio na memória algo. Eu acho que às vezes as pessoas, elas podem, por exemplo, começar a sentir os sintomas no estômago. Ai, o meu estômago. Aí procura um gastro, né? Ou então fica indo no SPA tomar remedinho, né? Aí é aquela enxaqueca. Ai, o que foi que eu comi, hein, que me deu essa enxaqueca, né? Às vezes as pessoas, elas começam a querer encontrar explicações para os sintomas de burnout sem saber que elas estão passando por isso. Né? E aí é importante programas como esse que a gente faz, que traz a informação, o alerta para a comunidade, porque as pessoas observam e pensam, eita, mas tudo que a doutora está falando, eu estou passando por isso. Será que não é esse o meu problema? E aí ela já começa, acende aquela luz para ela procurar buscar, né, ajuda. Né, doutora? Isso. Então, esses seriam os primeiros sinais de alerta. Sinais de alerta. E aí, como que a pessoa faz? Ela, não, peraí, então tudo que ela está falando está acontecendo comigo. O que a pessoa precisa fazer para ela iniciar a investigação, se é isso mesmo, fechar um diagnóstico e começar um tratamento? Isso, né? Como ela já descartou toda a parte fisiológica e biológica, então resta ela procurar a doutora Fabíola. Buscar um psicólogo, gente. Um profissional. Entendeu? Buscar um profissional, né? Primeiramente, eu sempre aconselho, busca um psicólogo, porque o psicólogo ele vai fazer avaliação, em que estágio, em que nível tá, se dá para ser tratado só através da psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico, ou se já é necessário o psicólogo pedir ajuda do outro colega de profissão, que é um psiquiatra, dependendo
do nível, né? Mas se for só nesses sinais de alerta, o psicólogo trabalha com uma psicoorientação, mudanças de hábitos de alimentares, cuidado, praticar uma atividade física, mudar o estilo de vida, é uma orientação, a higienização do sono, algumas técnicas de respiração, de mindfulness. Isso daí a pessoa rapidinho ela consegue buscar esse equilíbrio corpo e mente, essa conexão. Doutora, aqui no off a gente falava da NR1, que já é uma norma que já existe, né? Mas hoje ela está bastante em voga, né? Está sendo bastante pautada e vai estar caminhando para que haja uma obrigatoriedade por parte das empresas ostentar um psicólogo em seu quadro para que faça o acompanhamento dos seus colaboradores. A senhora acha está muito longe disso acontecer? É algo para daqui a pouco? Como é que anda? A senhora que é do meio? Isso, né? Assim, interessante quando você fala essa ostentação, né? Porque sabemos sim que é um profissional que, apesar de nós estarmos nesse século XXI, ainda há uma dificuldade muito grande de acesso, por ser um profissional que, digamos assim, um acompanhamento sai caro. Sabemos que a demanda ainda na rede pública ainda é pouca, não dá conta, né? Mas a NR1, ela já existe, porém, hoje em dia, já, a partir de maio deste ano agora, já é obrigatoriedade. Antes a NR1, para cuidar da saúde mental dentro do ambiente corporativo, poderíamos dizer que era optativa, né? E nisso daí, a Fundação Muraqui, ela está de excelência, né? Inclusive, era nesse ponto que eu mesma, né, já estou aqui há mais de 2 anos cuidando dos colaboradores. A Fundação Muraqui oferece programas de cuidado, de prevenção. Esse ano nós já crescemos, que já temos 2 estagiárias, que a demanda é muito grande, entendeu? Não só da comunidade, colaboradores. Então eu digo assim, ela já está implantada aí mediante esta nova lei, né, que está surgindo. E é esse cuidado mesmo, precisa cuidar, porque para nós termos uma empresa saudável, uma empresa andando com a harmonização do clima organizacional, precisamos se preocupar com a saúde emocional desse colaborador, olhar para esse colaborador com um olhar mais humano e não olhar para ele como uma máquina de produção, de números, saber que ele também tem uma subjetividade aí. Nisso a Muraqui é pioneira, né? Nós tivemos o cuidado realmente de termos a doutora Fabíola aqui com a gente, que cuida dos nossos colaboradores, assiste inclusive familiares de colaboradores quando ela entende a necessidade, né, de trazer, de conectar para fechar um diagnóstico mais profundo, para aplicar uma terapia de forma mais eficaz. E a Muraqui também, além de ter a psicóloga aqui para cuidar dos colaboradores, também estende esse atendimento à comunidade. Nós já falamos sobre isso no programa passado, o fato da Muraqui ter essa preocupação com a saúde mental dos colaboradores, dos familiares dos colaboradores, com a comunidade. E aí eu vou deixar para a doutora Fabíola falar um pouco mais sobre esse trabalho, essa atividade que ela realiza através da Fundação Muraqui, e comunicar a vocês como é que funciona, como que vocês podem ter acesso, como que a comunidade pode chegar aqui. Hoje a gente sabe que não adianta, eu estou falando porque ela me disse, né? Não adianta o colaborador de uma empresa que não tem um plano de saúde, que não tem uma psicóloga no quadro, ela procurar os serviços disponíveis, porque para burnout não existe esses atendimentos. Precisa realmente procurar um atendimento mais personalizado do psicólogo para ele fechar o diagnóstico e depois encaminhar para o serviço. Mediante, inclusive, doutora, algum reflexo da síndrome de burnout no físico, né? Porque ela está ali no mental, ela reflete no físico. Isso seria o agravamento dos sintomas, das consequências da... Sim, se o colaborador ele não estiver atento aos sinais e não buscar um atendimento logo no início, né? Essa síndrome de burnout, ela pode ir para uma depressão crônica, contínua, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Aí é quando
chega nesse nível, aí nós temos os CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial, que o Estado oferece. Temos aqui o SESMA também, que é um centro de saúde mental, né, que fica no Planalto 24 horas, mas é quando já está nesse nível profundo de adoecimento que precisa entrar com a farmacologia, com o psiquiatra, e isso hoje leva muito absenteísmo dentro da empresa, né, aumentando os números de processos no INSS e muitas das vezes trazendo até processo para a empresa, né, se ela não tiver cuidando desse adoecimento. E ninguém quer isso, né? A gente nem quer que chegue nesse nível, né? Isso. Porque a gente sabe que depois que caminha nessa direção é bem mais difícil o tratamento. Então é melhor entrar com a prevenção. Isso, né? Eu sempre parabenizo a MRK, que ela sempre propaga esse conhecimento quanto à saúde mental e diversos outros blocos aqui, porque quando leva esse conhecimento, a pessoa ela já pode buscar ajuda, ela já pode fazer essa autoidentificação, essa autoanálise desses primeiros sinais e não chegar realmente nessa psicossomatização tão grave para um transtorno psiquiátrico. Que legal! Então, doutora, o seu encerramento, fale sobre a disponibilização dos seus serviços, aqui pela Muraqui, no seu consultório, né? A senhora sendo a psicóloga também de algumas pessoas que queiram. Fale sobre isso para a gente. Isso, a Fundação Muraqui, ela oferece o atendimento clínico individualizado toda segunda-feira. Temos uma agenda, né, que é eu mesma que dou esse suporte. Toda a comunidade pode participar, entrando em contato mesmo, pode ser através do meu contato, 9214-3108, né, eu posso estar agendando. E hoje nós aumentamos mais esse atendimento, que temos dia de terça-feira, dia de quinta-feira, que são as estagiárias que estão dando suporte. Além desse atendimento individualizado, também oferecemos para os colaboradores esse mesmo atendimento individualizado, esse cuidado, também aqui na fundação, quanto atendimento online, quanto atendimento no meu próprio consultório, que fica na Cidade Nova. É um atendimento que qualquer hora e momento, se um colaborador precisar, é só ele entrar em contato e a gente agenda a consulta, independente que a empresa já tenha um cronograma para ele ser atendido, mas isso é num caso específico, ele não fica limitado só naquele dia. É só ele mesmo, ele tem a autonomia de entrar em contato no WhatsApp da psicóloga e ser atendido, ter esse suporte. A MRK TV sabe que nós estamos sempre focados em pesquisa e desenvolvimento, inovação. Nós falamos também através do canal dos nossos projetos e a gente também tem a preocupação de falar sobre saúde. Nós temos abordado essa questão da saúde mental. Nós vamos trazer outros temas, mas essa questão da saúde mental tem sido uma preocupação muito grande nossa. Não só porque nos preocupamos, mas porque atuamos, né? Vocês percebem, todas as vezes que nós gravamos programa com a doutora Fabíola, a gente fala que a doutora está aqui à disposição dos colaboradores, dos familiares, da comunidade. Esse atendimento para a comunidade, ele é gratuito, você pode nos procurar através do canal, você pode deixar uma mensagem nos comentários, você pode entrar em contato com a Fundação Muraqui para marcar sua consulta. Essa é uma preocupação nossa, né? Nós estamos com a comunidade, estamos sempre atuando nessa área de saúde e eu faço uma promessa. Nós vamos trazer outros assuntos de saúde muito importantes para tratar e compartilhar com vocês.